tá? Fica olhando aí, tá? Mega TV, boa noite, gente. Peraí, cadê o fio aqui? Aqui, já peguei. Boa noite, gente. Mega TV está entrando no ar ao vivo. Hoje nós vamos entrevistar o professor João Feres Júnior, do Manchetômetro, tá? Então nós estamos num canal diferente. Tá ouvindo aí, Martinho? Alô, boa noite, gente. Boa noite, gente. Alô, estamos... Ok, tchau. Boa noite, gente. Estamos ao vivo aqui no Mega TV. Hoje nós vamos conversar com o professor João Feres Júnior, do Manchetômetro. Eu estou só aqui avisando para o pessoal que já estamos ao vivo. Mega TV está ao vivo. E eu vou pedir a gentileza especial de quem está nos acompanhando que ajude a divulgar pelo seguinte, porque bloquearam os nossos canais tradicionais. Então o que aconteceu? Nós estamos transmitindo pelo canal 3, que é um canal que quase não é utilizado, né? E nós estamos aqui pelo canal 3 e a gente precisa que o pessoal ajude a divulgar. Já coloquei lá no Twitter, avisando para o Tchê, para a mídia, Cruzes, o pessoal que puder avisar, porque é um bate-papo muito importante, né? E nós precisamos que o pessoal quebre esse bloqueio que nos foi imposto de só não conseguimos acesso à nossa conta número 1 e nem à conta número 2, né? Então nós estamos aqui pelo canal 3. O professor João Feres está aqui nos recebendo gentilmente e a gente vai bater um papo muito sério, muito importante. Eu acredito que esse bloqueio que nós estamos sofrendo no canal 1 e 2 tem a ver diretamente, porque é muita coincidência, na terça-feira nós fizemos aquela entrevista bombástica com o policial mineiro, o Lucas Gomes Arcanjo, que fez denúncias seríssimas, né, contra o candidato Aécio, comprovando, inclusive, a atriz Tássia Camargo conseguiu o documento comprovando o surgimento de uma ossada lá no terreno, no sítio, na fazenda, né? Oi, Tela, tudo bem? Ajuda a divulgar aí pelo Twitter que nós estamos aqui no canal 3. Avisa para o pessoal pelo Facebook, pelo Twitter. Nós estamos transmitindo pelo canal número 3, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo avisar mais um pouquinho lá para o pessoal colocar, né? Peraí, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que eu acho que o som estava... Ah, tá ali. Ah, o Ricardo Andrade já está multiplicando ali, beleza. O pessoal está compartilhando, isso é bacana. Outra questão que eu quero pedir a gentileza é que vocês coloquem as moedinhas, né, as famosas moedinhas ali, para que a gente não tenha quebra de continuidade aqui na transmissão do programa, tá? Então deixa eu ver aqui, onde é que eu pego o link? Tá aqui. Eu vou pegar o link para botar aqui mais uma vez no Twitter. Você não deu twittar. Aqui, agora vai. Eu já tinha passado uma, só ali já deu 21 ali, já tem gente compartilhando. Aqui já tem gente ali que já está mandando. Alô, pessoal, ajudem a compartilhar, por gentileza. Vamos furar esse bloqueio, porque esse bloqueio é danado. O Aécio tentou processar 66 tuiteiros, né? Eu sou um deles, junto com o Turquim e outras pessoas, 66, porque sabia que nós temos essa capacidade de articulação. Falar nisso, vou até pedir ao Turquim também, quem puder lá no Twitter, avise ao Turquim. Opa, Tchê, o Tchê chegou na área ali. O Tchê já está chegando aí, gente. Olha lá, o Tchê chegou. Beleza. O Tchê chegou. Ô Tchê, boa noite, amigo. Nós estamos aqui no canal 3 porque bloquearam o nosso canal 1 e o canal 2, Tchê. Então ajuda, por favor, aí a divulgar. O professor João Feres está aqui nos recebendo. Nós vamos bater um papão,
E o assunto manchetômetro é um assunto, não preciso explicar, né, que é bombástico. Professor, dá uma boa noite aqui, porque já temos ali os internautas que já chegaram, ó, já temos 20 grandes combativos companheiros, normalmente com 3 minutos 5 de transmissão, a gente já começa com 80, 100 pessoas, mas nós vamos superar essa dificuldade e o pessoal vai trazer o restante da turma para cá, tá? Aonde? Ah, não, isso é no Twitter. Ah, são mensagens do Twitter. Isso. Então, Tchê, boa noite, o professor, já avisou o Turquinho, beleza, o professor João Férez já vai dar uma boa noite aqui pra gente. Professor, obrigado por nos receber aqui. Obrigado a você. Boa noite aqui pro pessoal que já está nos acompanhando. Boa noite, pessoal, estou aqui hoje com o Alexandre para falar um pouco sobre a experiência que foi fazer o manchetômetro. Estou aberto às questões que ele tiver para me perguntar aqui. Gente, então nós vamos papear aqui. O Tchê já está avisando lá a turma, vê se consegue dar aquele incremento lá para que o pessoal... Deixa eu pegar uma aguinha aqui, que aqui, tradicionalmente, a coisa sempre foi informal, e é assim mesmo. Tem nada combinado, e é um bate-papo mesmo. Professor, vou começar lhe perguntando o seguinte. Ô, Zé Nilton, a seca paulista merece um baciaço ou um baldeaço, a exemplo do panelaço argentino. Pode ser, Zé Nilton, mas o importante é porque... Ô, gringa Brasília, lá direto de Londres, grande companheira. Gringa, hello a todos. Ajuda a divulgar, gringa, por gentileza, porque bloquearam o nosso canal 1 e 2, né? Boa noite, Antônio Filho. O pessoal tá chegando. E nós tivemos que fazer essa transmissão aqui pelo canal 3, que é um canal pouco divulgado. Estava escondido, lógico, porque sabíamos que a qualquer momento poderiam nos bloquear. E aí o canal 1, que é o tradicional, o canal que a gente utiliza às 21 horas, eles bloquearam. Por isso que estamos fazendo a transmissão pelo canal 3, tá? É só pegar o link aí em cima que vocês têm e dar uma tweetada pelas redes aí, bota no Face e o pessoal vai vir para cá. Mas, professor, me conte uma coisa. Há quantos anos existe o manchetômetro? O manchetômetro, na verdade... Você segura? Segura, não tem problema não. O manchetômetro foi criado agora nesse ano, na verdade. O que existe... Eu sou coordenador de um laboratório de pesquisa. Sou professor universitário, cientista político do IESP, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E nesse instituto, é um instituto de pós-graduação, de ensino e pesquisa de pós-graduação. Eu criei um núcleo chama, na verdade, Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública. No Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública, né, a gente desenvolve vários estudos sobre mídia e política, mídia e cultura. Para vocês terem uma ideia, a gente fez um estudo sobre mídia e crack, né, como a mídia entende ou noticia o crack. A gente está fazendo... O que é o crack, professor? A cocaína, o crack, tá, a droga, a crack, tá, desculpa. Tá, perdão. É crack, é verdade. É que eu morei muito tempo nos Estados Unidos, às vezes eu falo as palavras em inglês. Okay. E é engraçado que, na verdade, o crack apareceu enquanto eu estava morando lá, então eu não... Entendeu? Entendi. Faz parte do meu vocabulário, não fazia parte do meu vocabulário. Tem um estudo sobre as manifestações de 2013, como a mídia recebeu as manifestações de 2013. E a gente fez um estudo também, tem um estudo sobre ação afirmativa na mídia, como a grande mídia no Brasil tratou as políticas de ação afirmativa. E finalmente a gente fez, não é finalmente, mas a gente fez um estudo sobre a eleição de 2010. Né? E já era um estudo de valência, como esse que a gente faz no manchetômetro. E esse estudo da eleição de 2010, a gente começou a fazer em 2012, antes até de eu criar o manchetômetro, só no laboratório. E ficou pronto esse ano, a gente está para lançar um livro sobre a eleição de 2010, mas a gente chegou à conclusão de que esse timing, ou seja, esse tempo que demora para o trabalho acadêmico ser produzido, né, para sair, para chegar a público, para as pessoas poderem ler sobre ele, é muito longo, entendeu? E essa demora, na verdade, tem uma perda significativa do ponto de vista da cidadania, ou seja, das pessoas que são interessadas naquele tipo de informação, principalmente numa informação sobre mídia e eleições, que é uma coisa muito candente. Então a gente resolveu, ou seja, muito importante,
Então a gente resolveu, na verdade, fazer para as eleições de 2014, em vez de um estudo na qual você coleta os dados e aí depois da eleição estuda e produz os resultados muito posteriormente, produzir resultados diariamente, fazer uma análise on time, ou seja, uma análise diária. À medida que as notícias são dadas pela mídia, a gente codifica, analisa e ela está no dia seguinte no manchetômetro. Então, as notícias que estão no manchetômetro agora, se você for na página www.manchetômetro.com.br ou manchetômetro.com ou .net, e você vai ver que as notícias de ontem já estão codificadas e estão lá. Então, essa foi uma maneira da gente fazer. E outra coisa que a gente faz é uma análise de valência. O que é uma análise de valência? É das capas, né, dos jornais Folha de São Paulo, O Globo, Estado de São Paulo e do Jornal Nacional. Esses 3 jornais são os principais jornais formadores de opinião no Brasil, né? E o Jornal Nacional é o principal programa noticioso televisivo do Brasil, né? O que é uma análise de valência? É uma análise na qual o codificador, a pessoa que tá lá trabalhando, ela vai pegar o texto e vai interpretá-lo e avaliar da seguinte maneira: esse texto é neutro em relação ao candidato, é negativo para o candidato ou positivo para o candidato. Isso também em relação aos partidos, por exemplo. É negativo para o partido, positivo para o partido. E assim a gente faz a contagem desses textos, né, dos textos de capa. E do Jornal Nacional e do jornal inteiro. E a gente prepara vários gráficos para mostrar a evolução da cobertura jornalística em relação aos candidatos aos partidos. Tem também gráficos sobre a cobertura econômica, sobre a política. É assim que funciona o manchetômetro. Com o tempo, a gente adicionou novas coisas, novas informações no manchetômetro. Por exemplo, uma análise da eleição de 1998, também de Valência. Uma análise da eleição de 2010. Quando o Eduardo Campos morreu, a gente e a Marina, teve todo aquele debate se a Marina ia se tornar candidata ou não. A gente lançou uma parte do jornal, do manchetômetro chamado Marinômetro, que é uma brincadeira com o nome Marina, na qual a gente avalia exatamente a cobertura que deram da morte do Eduardo Campos e da Marina Silva, logo depois que ela começou a ser cogitada a se transformar a candidata. Tem um hot site também, um site dentro dele que é só sobre o Jornal Nacional, na qual a gente também faz uma análise da cobertura do Jornal Nacional. Então é isso, é um site que tem mais de 100 gráficos hoje em dia, se você for ver. Professor, o pessoal aqui tem uma grande participação e a interatividade é fantástica. Olha só, depois lá da nossa amiga lá de Londres, a gringa, já entrou aqui o Antônio Filho, já entrou a Maria Dirce, o Cello botou uma moedinha, o Sebastian Archer, grande Sebastian, dando boa noite com todas as manchetes. Kátia, boa noite, companheiros. A Cirlei também dando boa noite. Bebum, Cachaça Neves, a Gentalha Tucana está desesperada. A Tânia, boa noite, companheiros. Cadê o Sérgio Wendel? Boa noite, galera. O Zé Nildo, que é a primeira vez que eu vejo por aqui. Bem-vindo, hein, Zé Nildo? Os outros você conhece? A grande mídia, conheço os outros, odeia certificado, conselho de classe e regulação, pratica uma comunicação medieval. O Marcelo Moreira, moeda para não cair, pedindo a galera para botar moeda. E a Cirlei, além disso, a Tássia Camargo está postando graves denúncias do Tucano, decorrente, Cirlei, daquela entrevista que nós fizemos na terça-feira, né? E o Cavalcante, que no primeiro turno não votou na Dilma, mas que agora nesse segundo turno ele vai votar de forma crítica, mas vai votar na Dilma. Ele é o nosso Hilário aqui de plantão, ele sempre mata alguém, ele já está dizendo que o Sarney morreu, né? E a Maria Dirce está dizendo que já saiu a capa para amanhã. Ô Maria Dirce, qual capa? É da Veja? E o Bebum é tetra, Cirlei botou moedinha, e o Cavalcante, a capa da Veja vai ser a Dilma na Ana Maria Braga fazendo omelete com os ovos do Aécio. Ô, meu camarada. Antônio Filho, essa divulgação proposital pode, em período, incluir o ódio que vemos em relação ao PT? Ou seja, essa divulgação proposicional ou desproporcional pode, em um período, incutir o ódio que vemos em relação ao PT? Ô, Antônio, eu vou perguntar isso aqui pro professor. Cachaça Neves, Veja acusa Dilma e Lula sem provas. Desproporcional, tá ali, essa divulgação desproporcional. O Zé Nildo, reação interessante do brasileiro às ruas de junho e às universidades de outubro. A democracia ganha? Cadê aqui? Cuidado com o golpe, galera.
corre, aquilo ali é uma doideira. Mestre, deixa eu lhe perguntar uma questão. O senhor está acompanhando para e passo ali em tempo real e o senhor tem essa aferição como poucos, porque o senhor acompanha o perfil, a tendência política da grande imprensa. E a gente percebe pelas redes sociais um clima de ódio. Existe uma relação direta? Eu acho que existe uma relação direta, sim. Se você pegar a cobertura. Se você pegar o estudo que a gente fez já das manifestações de 2013, e a gente analisou a mídia desde o começo do ano de 2013, você vê que a cobertura que a mídia faz dos partidos políticos, do Congresso, dos políticos em geral, é extremamente negativa. Em 2014 é mais negativa ainda, ou seja, a mídia sempre tem algo de ruim para falar em relação aos políticos, como se os políticos fossem corruptos, todos corruptos, como se a corrupção só estivesse na política, não estivesse na sociedade civil, nas empresas, em outras organizações sociais. Então, essa demonização da política e, acima de tudo, a demonização do PT, né? Com a coisa do mensalão, eles não param de falar do mensalão como se fosse o maior crime de todos os tempos, todas essas coisas. O próprio nome mensalão, veja bem, se você olhar o resultado do julgamento, não foi provado que havia pagamentos mensais. Mas eles chamaram de mensalão e todo mundo chama de mensalão. Então, ou seja, a construção toda é uma construção para denegrir a mídia, para falar mal da mídia e do Partido dos Trabalhadores acima de tudo. Então, se você olhar no manchetômetro, o manchetômetro, na verdade, ele não cobre só o período eleitoral. A gente tem gráficos lá que cobrem todo o período de 2014. Cobertura de 2014 como um todo, do ano inteiro. Você vê que o PT, na verdade, sofre até mais que a Dilma com cobertura negativa. Eles falam muito mal do PT, né? E obviamente que essa cobertura negativa do PT ajudou a eleger políticos de direita, ajudou a candidatura do Aécio Neves, ajudou Marina Silva. Ou seja, em grande medida, eu acho que parte da energia, do capital político que essas pessoas têm é derivada dessa campanha de calúnias e contra o PT. E então, na sua opinião, essa relação direta, podemos dizer que ela tem influenciado na formação da opinião do eleitorado e da população? Eu acho que aconteceu foi o seguinte, veja bem, isso eu agora estou indo na semana que vem para a Ampox, em Caxambu, que é a Conferência Nacional da Pós-Graduação de Ciências Sociais, e eu vou ser um dos apresentadores da mesa de conjuntura lá, que é a mesa que discute exatamente, como o próprio nome diz, é óbvio, o que aconteceu, o que está acontecendo na cena política. E minha leitura é exatamente essa. Eu acho que, na verdade, as manifestações de 2013 foram um momento em que esse discurso da mídia, e as manifestações de 2013, isso que os meus estudos estão mostrando, que a gente está fazendo um estudo do perfil dos manifestantes, foram em grande medida um fenômeno de classe média. Entendeu? Em grande parte as pessoas que estavam lá eram jovens de classe média. Então, elas marcaram, acho, um momento em que esse discurso anti-PT, anti-política, propalado pela grande mídia, né, cruzou a barreira de classe por ter ido a público e feito aquele maior barulho, a mídia ter coberto, inclusive, bastante, cruzou a barreira de classe e passou a ser um discurso que você vê hoje em dia reproduzido em várias classes sociais, né? Como se o PT fosse o partido mais corrupto de todos, sabe? Essa corja do PT, um partido que aparelha. Eu acho que tudo isso são construções da mídia, na verdade. Porque se você comparar, quer dizer, não existe, na verdade, uma comparação isenta, objetiva dos partidos políticos em relação à corrupção, aparelhamento e tal, que coloca o PT em relação aos outros e mostra que ele seja pior que os outros. O senhor Eu que estudo política sei que não existe isso, então é uma impressão isso. Fala. O senhor construiu uma ferramenta que é uma ferramenta que ajuda aqueles que utilizam o senso crítico a ter uma aferição científica de que existe uma manipulação, talvez por uma predeterminação de uma tendência ideológica dos donos desses veículos, né? E aí a minha questão é a seguinte, que é a pergunta que eu lhe faço aqui para que o pessoal tenha clareza do que significa uma mídia não independente, né? E essa é a pergunta. A mídia, ela é independente ou ela atua partidariamente, politicamente, do ponto de vista político, lógico? Eu não sei exatamente o que constitui uma mídia independente, quer dizer, não sei realmente esse termo
Talvez utópico ou sonhático, ilusório. É controverso, independente do que, não sei, mas não é, a questão eu acho que é um pouco, o buraco é um pouco mais embaixo. O problema é que a mídia brasileira está toda de um lado só, entendeu? Então no Brasil você tem uma mídia que é uma mídia altamente política. Tem dois problemas na mídia brasileira, graves, né? O primeiro problema é o problema puro e simples da distorção, ou seja, você pega a maioria dos jornais e mesmo dos telejornais, eles distorcem a matéria de maneira a ser negativa, geralmente para a oposição, para a esquerda ou para o PT, né? Outra coisa que eles fazem é o chamado agendamento, ou seja, eles não dão notícias que são negativas para o PSDB, para o mercado, para o capitalismo, se vocês queiram, e eles concentram só matérias negativas para as políticas do governo, para o Partido dos Trabalhadores e para a esquerda em geral, né? Para vocês terem uma ideia, ontem, por exemplo, teve uma manifestação de petistas na Cinelândia, com milhares de pessoas, estava lotada a Cinelândia. O jornal o Globo, que é o principal jornal do Rio de Janeiro, não noticiou nada sobre a manifestação de ontem, né? Ao passo que a Aécio Neves eles sempre noticiam. Vocês pegam a Globo News, por exemplo. Eu estava vendo outro dia, assim, acidentalmente. Eles fazem uma cobertura na qual eles mostram a Dilma de longe, en passant, né? E a hora que mostram a Aécio Neves em campanha, os dois, eles abrem o microfone e deixam ele fazer campanha na frente do jornal. Então eu acho que tem, quer dizer, duas coisas basicamente. Você tem uma propensão de distorcer notícias, né? Seja descrevendo as coisas de maneira tendenciosa ou noticiando só coisas de um lado e não coisas de outro. Por exemplo, escândalos é só do PT, corrupção é só no PT, as do PSDB são parcamente noticiadas, né? E por outro lado, você tem, na verdade, se você olhar a mídia como um todo no país, uma concentração só de um lado das coisas. Porque você pode falar, não, tem uma mídia muito partidária, mas tem vários partidos e cada partido tem uma mídia. Então você tem uma pluralidade de fontes e interpretações na sociedade. Não é isso que a gente tem. A gente tem toda a grande mídia concentrada só de um lado, que é o lado da oposição, né? A gente não tem nem mídia chapa branca no Brasil. A Carta Capital talvez fosse a coisa que mais se aproximasse disso. Uma mídia situacionista, mais a favor da situação. Mas é uma revista com uma tiragem muito pequena, ou seja, não se compara a todos os jornais diários que tem, aos telejornais, da Bandeirantes, da Rede Globo, né? E as revistas semanais também, quer dizer, maiores, que tem tiragem muito maior que a Carta Capital, como Veja Isto É, que são também completamente militantes e tendenciosas. Então, a gente tem esses dois tipos de distorção. Falta de pluralidade, de diferentes perspectivas, e distorção das coisas propriamente noticiadas. A Gringa Brasília, a nossa grande correspondente lá em Londres, está pedindo para lhe perguntar o seguinte: democratização da mídia no Brasil, como e quando? Então, eu acho que é o seguinte, democratização da mídia do Brasil. O problema de você... não é possível você, dentro da estrutura, vamos dizer, jurídica, moral da democracia liberal que a gente vive, não é possível você ter o controle do conteúdo que é veiculado, né? Então, eu acho que tem duas coisas básicas que precisam ser feitas no Brasil em relação à mídia. Uma diz respeito ao governo propriamente dita, né, o governo propriamente dito, e outro diz respeito à esquerda, ao campo político da esquerda, onde está PT, PSOL, os partidos de esquerda, né? A coisa que diz respeito ao governo é o seguinte: o governo, o Estado brasileiro, precisa criar uma regulação da propriedade de mídia no Brasil, uma coisa que tem na Inglaterra, gringa, e não tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, não tem no Brasil. Até os países mais liberais do mundo têm isso. Que é o seguinte: um limite para as empresas terem propriedade de meios de comunicação, ou seja, não permitir que as empresas tenham, na verdade, uma propriedade horizontalizada de vários meios, né? Por exemplo, tomar a Rede Globo, tem TV aberta, vários canais de cabo, tem a rede de transmissão de cabo, por um tempo pelo menos tinha, né? Tem serviço de internet, tem site na internet, conteúdo de internet, ou seja, uma quantidade absurda de mídias, jornal, né? Vários tipos de jornal, ou seja, tem uma quantidade absurda de mídias monopolizadas por uma empresa só, ou de propriedade de uma empresa só. Isso tem que ser limitado. Isso é uma questão assim
Ponto pacífico. Por quê? Porque esse tipo de liberalismo, falta de regulação, conduz à formação de oligopólios, ou seja, dos meios ficarem nas mãos de poucas pessoas. Essas poucas pessoas podem exercer um poder discricionário sobre os meios e fazer o que a gente vê hoje em dia no Brasil, na verdade. Estão todos apoiando um partido político, fazendo campanhas, viraram um partido de oposição praticamente. Isso é ruim para a democracia. Por quê? Informa mal o cidadão brasileiro. Né? A outra coisa a se fazer, e eu acho que tem uma segunda coisa, é criar meios de comunicação mais democráticos, né? Como esse aqui, por exemplo, né? Mega TV. Mas a gente precisa criar vários outros meios, a gente precisa ter isso, as forças políticas de esquerda precisam fazer, né? Alguns, inclusive, como a gente está num país capitalista, viáveis do ponto de vista empresarial, como um jornal mais à esquerda no Brasil. A gente não tem um jornal diário no Brasil que seja mais à esquerda, ou de centro-esquerda que seja. Não tem, eles são todos de direita. Né? São todos neoliberais, impressionante isso, não é? Não só isso, quer dizer... Então, a gente precisa de um modelo de uma coisa dupla, ou seja, porque me parece que uma das principais coisas que o PT não fez enquanto no poder, e o resto da esquerda também não fez, foi se preocupar com isso. Né? Deixaram a coisa nas mãos das mesmas famílias que são as proprietárias de mídia, e nós estamos aí de novo, uma eleição após eleição. Olha só o que a Cássia falou, parece transmissão de pensamento. Boa noite. Gostaria de saber se você, professor, sabe o porquê o PT deixou a mídia bater tanto e não combateu. E aí ela complementa ali em cima. A mídia brasileira quase na sua totalidade apoiou a ditadura. Quer dizer, uma coisa não exatamente tem a ver com a outra. De fato, apoiaram a ditadura praticamente na sua totalidade. Agora, por que o PT deixou eles fazerem isso? É uma história, eu acho, comprida, eu não sei exatamente, mas de fato deixou. Né? Me parece que... Eu acho que em parte, agora fazendo uma interpretação de fora, quer dizer, eu não sei, eu não estou no núcleo do poder, nem sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, nada disso, mas me parece que, e eu já ouvi de algumas pessoas dizerem isso, uma impressão que os petistas ficaram em relação à grande mídia é o seguinte: eles sempre apanharam da grande mídia, historicamente, né? Debate de Collor, desde as diretas já, por exemplo, que a Rede Globo, por exemplo, não noticiava o movimento das diretas já, ou seja... E aí, eleição após eleição, como a gente mostra no Manchetômetro, como a literatura de estudo de mídia mostra também, eleição após eleição, a mídia sempre toma o apoio ao candidato da direita, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, que era a direita do Lula, no caso. Só que, de repente, a partir de 2002, quando o Lula ganha a eleição, e aí você tem, em 2006, o Lula ganhando a reeleição, em plena campanha de mídia do Mensalão, lembra que o Mensalão, né, explodiu em 2005, e a mídia fez uma campanha arrasadora, esperando que aquilo levasse de fato o PT à derrota eleitoral. Não aconteceu essa derrota eleitoral. Lula ganhou a eleição. Em 2010, mais uma campanha avassaladora, tem nas páginas do Manchetômetro contra Dilma, uma coisa absurda, muito forte. Perderam a eleição de novo, a mídia, o PT ganhou. Eu acho que criou-se... uma sensação dentro do PT, né, de que a grande mídia não ganhava mais eleição. Ou seja, a grande mídia está cada vez... A grande mídia passa por uma crise de negócios, né, do modelo de negócios. Por quê? Porque hoje em dia você tem a explosão da internet como meio de comunicação. Claro que eles estão na internet também, mas... E você não tem mais a coisa do assinante, nem da compra de revistas e jornais na banca como você tinha antigamente. Pessoas leem muito mais coisas online. Principalmente o público da grande mídia, que já é um público de classe média, um público mais educado. Então, quer dizer, eles, a fonte de lucro deles está muito diminuída. Então, essa crise empresarial deles, o fato de eles estarem cada vez mais restritos a um público de classe média, supostamente como primeiro consumidores, né, e o fato de eles não terem ganhado as eleições, apesar de terem feito campanhas violentas, eu acho que convenceu o PT de que eles não precisariam fazer alguma coisa, entendeu? Para que fazer? Já que os caras estão acabando sozinhos. Eu acho que isso é um grande erro de avaliação. Isso é um erro terrível de avaliação da esquerda, do setor progressista no Brasil. Por quê? Porque ao fazer isso, você relega toda a classe média e, em grande medida, toda a cidadania brasileira, todos os cidadãos brasileiros, porque não só a classe média, eu vou explicar porque não é só a classe média, a
um programa de fascistização propriamente dito da mídia, não é verdade? Porque o conteúdo que é veicular é impressionante, é contra movimentos sociais em geral, né? Criminalização do sem terra, né? Essa coisa de política de segurança também é uma coisa super pró-polícia, pró-repressão, contra os movimentos sociais em geral, passeatas, ou seja, contra bandeiras de esquerda, contra os partidos de esquerda, contra os políticos de esquerda. Então você, na verdade, sujeita esse eleitorado, a cidadania brasileira, os cidadãos, a esse tipo de informação enviesada. E por que não é só uma coisa que só a classe média alta está submetida a essa fascistização e o resto do eleitorado está salvo? Eu não acho que está salvo. Por que não está salvo? Porque, primeiro, é o seguinte, pega o Jornal Nacional. Nossos estudos mostram que o Jornal Nacional tem um perfil de viés tão forte ou muito parecido com o do Globo, com os jornais impressos. Então, as pessoas podem não ler jornal impresso, mas elas assistem o Jornal Nacional. Ou assistem o Jornal da Band, que também tem um viés tremendo. Né? Do SBT também tem um viés tremendo. Né? Muito conservadores, que eu quero dizer. Então, e por quê? Qual é o grande problema? Porque a geração de conteúdo noticioso continua na mão das grandes empresas. A internet produz muito comentário, mas não produz conteúdo noticioso. A internet não tem um modelo de empresa, um modelo de negócio que propicie os sites e os blogs a contratarem jornalistas para produzirem reportagens, conteúdo noticioso original. Então ela tem esse... Né, aqui você está produzindo, né, isso aqui é uma coisa rara, inclusive. Você sabe que a regra aqui não é você produzir conteúdo que nem você está fazendo aqui. A regra são os grandes blogs que fazem muito sucesso, mas que comentam notícias de Folha de São Paulo, Estadão. Geralmente é isso, né? Então, eu acho pautado, não criam pauta. Exatamente, são agendados pela mídia, são pautados, para usar uma linguagem do jornalismo. Então, eles discutem enquadramento, mas eles não agendam, né, em grande medida. Então é um erro tremendo. Isso, eu acho que as manifestações de 2013 foi isso que elas mostraram. Entendeu? Essa agenda da mídia antipolítica, né, de direita, inclusive anti-esquerda, foi para as ruas. Né, pessoal, contra os partidos políticos. Né. As pessoas que estavam se manifestando, por exemplo, eu estou estudando o perfil dos manifestantes de São Paulo, a maioria não pertencia a partido político nenhum, a movimento social nenhum, e a principal preocupação deles era a corrupção política. Quer dizer, é uma agenda completamente midiática isso, né? Em vez do cara estar preocupado com questões sociais, ou com o transporte público, tinha gente preocupada com o transporte público, mas era a minoria, tinha mais gente preocupada com corrupção do que com o transporte público, para você ter uma ideia. Então, quando elas explodiram, né? E é isso, quer dizer, eu acho que essa coisa, ou seja, esse é o efeito. E a partir das manifestações isso vazou para a sociedade como um todo, ou seja, todo esse enquadramento terrível, como se o Brasil estivesse atravessando uma crise econômica e uma crise de instituições políticas, nenhuma das coisas é verdadeira, inclusive, passou a ser uma percepção meio comum. E demorou, eu acho que a eleição inteira para isso ser desconstruído. A eleição finalmente desconstruiu isso, né? Pede o pessoal só um segundo, eu preciso só de uma tomada para ligar. O Alexandre está precisando ligar alguma coisa aqui. Tem que dar carga no computador. No computador. Ali, Alexandre, atrás do violão. Atrás do violão? Então beleza. Aqui. Agora vai. Agora tá beleza, mestre. Desculpa, eu que esqueci de ligar a energia, perdão. Agora estamos. Mestre, o pessoal está pedindo que o senhor comente a capa da Veja que ele já tem aqui, que eles sabiam de tudo. Eles sabiam, o título é esse. Gente, quem tiver o link aí, por favor. Vou procurar aqui, peraí. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Eles disseram, o pessoal está comentando aqui, que eles sabiam de tudo, detonando o Lula e a Dilma. Na questão deve ser aqui, ali, ó. Ah lá. Botou meia face da Dilma, meia face do Lula. Já estamos vendo aqui, gente. Doleiro diz que Dilma e Lula sabiam da corrupção. Mostra a capa da Veja. A tal bala de prata aí. Como é que o senhor encara o alcance de um material como esse? Primeiro, do ponto de vista objetivo, agora no curto prazo. E segundo, o que é a simbologia disso para a democracia, né, num processo que ainda está em investigação, notoriamente não existe ninguém condenado, e como é que o senhor vê isso? Bom, olha, se a gente fosse se basear nas capas da Veja,
O PT já tinha acabado há muito tempo. A Veja, eu acho que está virando uma coisa assim, uma paródia de si mesma. Quer dizer, eu acho que nem as pessoas que compram ou pegam isso daí, ou as pessoas, eu acho que. O que acontece, na verdade? Eu acho que a mídia está sendo um pouco vítima de si própria. Por quê? Porque esses caras, Veja, o Globo, o Estadão, Folha de São Paulo um pouco menos, mas também. Eles exageraram tanto nessa coisa de demonizar o PT, demonizar a Dilma, ou seja, eles criticam tanto, eles denunciam tanto, eles criam tantos escândalos que saturou completamente esse instrumento de fazer política. Né? Porque, claro que o objetivo desse tipo de campanha, desse tipo de capa, é você ter uma consequência política. Isso se chama de bala de prata, ou seja, vamos finalmente matar o lobisomem. Só que quando você expõe demais, é que nem a história do Pedro e o Lobo. Né? O lobo, as pessoas veem, não tem. Não vê. Ou seja, eu acho que basicamente do ponto de vista eleitoral, as pessoas que se convencem com esse tipo de reportagem sensacionalista e sem fundamento, né, já se convenceram. Essas pessoas não estão votando no PT, não estão votando na Dilma. Agora, as pessoas que realmente desconfiam disso, vão desconfiar muito desse tipo de capa, ainda mais às vésperas da eleição. Então, eu acho que a consequência é um pouco limitada. Infelizmente, para a Veja. Né? Vamos ver o que mais aqui. Tudo tem que passar pelo Congresso. Até hoje o PT não capturou o Estado. Veja o caso da Petrobras, um diretor do tempo do Sarney. Professor, deixa eu dar uma notícia aqui muito interessante, gente. Nós acabamos de receber aqui um telefonema do vice-presidente nacional do PT, o Alberto Cantalice. E ele está tocando a campainha daqui a alguns minutos e vai sentar aqui para interagir com o senhor e com os internautas. Né? E essa capa da Veja, com certeza, vai animar muito esse nosso bate-papo, porque o pessoal, muitas pessoas estavam esperando uma tal da bala de prata, encantada bala de prata. Né? E o vice-presidente nacional do PT, Alberto Cantalice, vai sentar aqui. Eu vou ficar aqui nos bastidores, lógico, só na parte técnica, para que a gente faça uma leitura. Né? É óbvio que a Veja ela está moribunda, mas até que ponto a Globo vai embarcar nessa onda, o restante da mídia vai ou não embarcar nessa onda? Né? Não vi também. Alguém sabe se essa capa da Veja teve algum tipo de repercussão no Jornal Nacional? Agora deu para entrar. Ô, Turquim, grande Turquim. Turquim, o Tchê também mandando um abraço. Tive batendo um papão. E um grande abraço para você, Turquim. Ajuda a gente a divulgar, Turquim, porque bloquearam o nosso canal 1 e o nosso canal 2. E nós estamos aqui transmitindo pelo canal 3. Mesmo assim, a força dos internautas é tamanha, mestre, que já estamos com mais de 260 pessoas visualizando. Legal. E de comentários já temos 164. Então, se vocês quiserem ver o site, é Manchetômetro. Gente, www.manchetômetro. Quem puder, por gentileza, coloca o link aí à disposição, aqui nos comentários, do Manchetômetro, né, que é manchetômetro.com.br, para que o pessoal possa acessar, né, e conhecer. Né. Muitas pessoas já conhecem, porque já se vem há um bom tempo, quem tem senso crítico, avaliando essa questão. O Jornal Nacional, estamos olhando aqui, nós estamos vendo o que o Jornal Nacional falou. Estamos lendo aqui na internet, por isso que o professor está aparecendo só. As redes sociais vão colocando uma saia justa nas grandes empresas de comunicação do Brasil. Não conseguem mais esconder a verdade. Olha aqui o que o Che Zé Guevara é o nosso grande guru. Não falou, o Jornal Nacional não embarcou, né? O Che Zé Guevara é um grande internauta e ele coloca ali um pensamento, que eu queria a sua opinião sobre isso. Ele diz assim: as redes sociais vão colocando uma saia justa nas grandes empresas de comunicação do Brasil. Não conseguem mais esconder a verdade.
o alcance das redes sociais, né, na sua opinião, e eu engato com uma segunda questão, porque o manchetômetro, ele avalia aquilo que eles colocam manipulando para lá e para cá, né? E o senhor disse que eles... Obrigado, mestre. Mas é porque, primeiro, eu estou super orgulhoso de estar batendo papo aqui com o professor João Feres, né? Existe também o ocultômetro, porque tem realizações do governo fantásticas, né? Sem ufanismo, sem querer tapar o sol com a peneira diante das dificuldades que existem, mas o ocultômetro também é uma questão séria. Claro, então, isso chama, em estudo de mídia, chama agendamento, né? Aquilo que eu estava falando para você. Tem duas maneiras de você manipular a notícia. Uma das maneiras é você pegar uma notícia e fazer, transformar, dar um sentido nela, entendeu? Dar um acento nela, colocar ela de um jeito para ela parecer, assim, tipo assim, desemprego, a taxa de desemprego é a maior dos últimos, do que, sei lá, dos últimos agostos, não, uma clássica é assim, desemprego cai 0,1%, mas é a menor queda dos últimos 5 anos. Aí, presta atenção nisso, desemprego cai 0,1%, mas é a menor queda dos últimos 5 anos. Parece, na verdade, que o desemprego está caindo pouco, que a menor queda, então as coisas estão piorando, na verdade. Mas se você olhar que a taxa de desemprego está muito baixa, ou seja, o mínimo que ela caia já é um negócio impressionante. Então, você pode, obviamente, colocar essa matéria, um enquadramento negativo seria esse. Um enquadramento positivo da mesma matéria, você falar, desemprego atinge a taxa mais baixa da história, ou dos últimos 5 anos, ou dos últimos 10 anos. Seria o mesmo conteúdo da matéria e você dando acentos diferentes para parecer de uma maneira ou de outra. Está na cara, se você pegar os jornais, essa cobertura jornalística, todos os assuntos de economia são enquadrados de maneira para ser muito negativos. Os que são mesmo negativos e muitas vezes os positivos também. Então isso é enquadramento. Outra coisa é o que o Alexandre falou, que chama agendamento. É você escolher notícias ruins, né? E, ou se você quer, obviamente, fazer um mal para aquele objeto, ou boas, se você quer fazer bem, e esconder as outras, né? É aquilo que eu falei para você, por exemplo. Você pegar os famosos escândalos tucanos. Mensalão, né, do Azevedo, lá de Minas Gerais. Mensalão mineiro. Que geralmente é referido como mensalão mineiro e não mensalão tucano ou mensalão do PSDB. Só para colocar já um problema de... E é raramente noticiado. Escândalo dos trens. Todo esse escândalo da privatização durante o governo Fernando Henrique, né? Compra dos votos do Fernando Henrique, só saiu na Folha de São Paulo uma matéria. Ou seja, você não tem essa reverberação, esse eco que você tem na mídia, como você tem com os chamados escândalos do PT. Por exemplo, a Veja, que faz ataques à torta direito às pessoas, à reputação das pessoas, inclusive, lança alguma coisa e os outros jornais noticiam como se fosse fato os ataques da Veja. Então, e existe uma grande repercussão em cima disso, eles ficam rodando dias em cima de matérias. Por exemplo, esse depoimento desse doleiro e do Paulo Roberto, são coisas que você for olhar, não tem informação nova quase nenhuma, né? Não tem quase informação ali. E não está apurado. Não, nada. E você tem várias coisas, quer dizer, as declarações são sigilosas, as declarações são pífias, tem coisas assim, e mesmo assim os caras ficam dias noticiando isso. Só para vocês verem como é agendamento diferente, né? Você pode noticiar uma coisa e não noticiar outra. Isso eles fazem bastante também. Olha aqui, mestre, que interessante. O Sebastian Archer está dizendo que com estas capas eles perderam todas. E aí, seguindo na linha que também existe aqui nas redes, o Tchê colocou assim, exclusivo, Dilma e Lula sabiam que o Roger Chinelinho ia chutar aquele pênalti contra o Figueirense. Aí Azumalta, a Veja está fazendo uma tentativa desesperada que não vai dar em nada. Aí o Tchê voltou e colocou o seguinte, exclusivo, Dilma e Lula sabiam que a Mega Sena não teria ganhadores. É o tipo de manchete. E botou uma aqui enchendo a nossa bola. Exclusivo, Dilma e Lula sabiam que o Mega TV ia trazer o manchetômetro. Engraçado. E a Zanuja Castelo Branco está lá em Pernambuco. A capa da Veja é imunda. Bando de FDP, desesperados, corruptos pagos pelo PSDB.
O Adalberto Leão Sanches, capa da... Opa, eu nem uso para forrar minhas Olha, mas não é só... gaiolas. Não é só Veja. Fim de semana passado... É o Albertinho. É, É o Albertinho, vice-presidente do PT. você faz... Abre ali para mim, por favor. É o vice-presidente do PT Nacional, Alberto Cantalice, que está chegando aqui, gente. E vai ser legal porque eu vou repassar para ele, manchetômetro.com.br, está transmitindo ao vivo. Não, eu boto um banquinho aqui, o Albertinho senta aqui para ficar aqui interagindo com o professor João Feres, e eu vou ficar aqui assim do lado, tá, gente? E vai ficar aqui no meu lugar o Alberto Cantalice, o vice-presidente nacional do PT, com o professor João Feres. Vai ser um papo muito legal. Ó, já passamos de 300 pessoas ali assistindo. O pessoal que puder ajudar, dá mais uma tuitada aí nas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, avisando que o Manchetômetro está batendo um papo com a direção nacional do PT, né, avaliando essa capa. Bota a capa ali, mestre, para o Albertinho ver, que eu acho que ele nem... Ali. Beleza. Então, gente, tá chegando aqui, ó, já tá entrando aqui o Albertinho, que para nós, né, companheiros petistas, é o Albertinho, é o Alberto Cantalice, o vice-presidente do PT Nacional, tá? Professor, cadê o Albertinho? Tá chegando aqui? Ah, foi pela outra porta. Tá chegando aqui já já. Bala de prata é tão fraca que nem Jornal Nacional repercutiu, fala o Leonardo Verleum. E teve Copa, o Ig Justino, Jornal Nacional não é louco de se suicidar junto com a Veja. Opa, o Marcelo Camargo entrou, beleza. Ana Berdinaschi, Globo vai usar amanhã antes do debate. Vamos fazer um bolão? Ela está postando. Você acha que eles guardaram isso ou descartaram? Guardaram para o debate essa coisa do... Para colocar antes do debate, para tentar intimidar a presidenta Dilma. Não, acho que não. Teria que ser hoje ou nada, né? Não, e além do mais, quer dizer, qual prova que eles têm? O Odessa vai falar que ela e o Lula sabiam, ela vai falar que não, ou seja, eu acho que... E tá rolando pela internet um áudio. Ô Alberto, chegou aqui o Alberto Cantalice, gente, por favor, sente aqui, Albertinho, estamos ao vivo. Sente aí do lado do professor, por gentileza, que ali a gente fica no enquadramento. Olha aqui, já está chegando, chegou aqui, gente, eu vou ficar do ladinho, tá? Albertinho, dá uma boa noite aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Professor, coloca ali a capa da Veja para o Albertinho ver. O Alberto Cantalice é o nosso vice-presidente do PT. Olha lá o que eles colocaram, né? Eles sabiam de tudo. E o Jornal Nacional não deu repercussão, tá? O Jornal Nacional não embarcou nessa onda. E o pessoal já partiu até para gozação, dizendo que Lula e Dilma sabiam que o Manchetômetro ia estar no Mega TV. E estão partindo para descredenciar e desqualificar essa capa. E o professor estava dizendo sobre o impacto dessa revista, né? O que ela pode ou não causar na eleição. Professor, antes do Albertinho dar uma boa noite, por favor, repita o que o senhor acha desse impacto da capa dessa revista às vésperas da eleição. Então, como eu estava falando para você, eu acho o seguinte, quer dizer, a Veja e a mídia em geral, quer dizer, a grande mídia em geral, já fez tanto disso, ou seja, já fez tantas acusações contra o PT, já bateu tanto no PT, que os votos que eles tinham que ganhar com esse tipo de prática, eles já ganharam, entendeu? E desde o começo da eleição, você vê o seguinte, os eleitores da Dilma, na verdade, são eleitores bem sólidos, são pessoas que decidiram, porque, obviamente, faz anos que eles estão sendo submetidos a essa campanha midiática. Então, se o cara está falando que vai votar, entendeu, ainda, que continua votando, é porque ele está convencido, ele não vai ser convencido por essa coisa da Veja, que tem um conteúdo muito similar às outras acusações que ele vem fazendo até agora. E eu acho que aí não tem nada de novo, ou seja, se ele trouxer isso no debate também, cá entre nós, você disse que ontem a Dilma talvez tenha muito mais esqueletos do Aécio no armário para tirar do que ele tenha em relação a ela. Então, se cair para esse tipo de coisa, eu não vejo nenhuma... Vamos ouvir aqui o óbvio, a boa noite do nosso Alberto Cantalice, vice-presidente nacional do PT,
tá, gente? Muito nos honra de estar fazendo esse programa. Nos bloquearam, Albertinho, o canal 1 e o canal 2 do Mega TV, e mesmo assim já estamos com 360 pessoas assistindo. Normalmente nesse horário já estaremos com mais de 500 pessoas, mas os internautas é que fazem a divulgação e estão trazendo as pessoas aqui para esse canal, que é um canal que a gente mantém de emergência e nunca utilizamos. Mesmo assim já está com 360. Alberto Cantalice, vice-presidente nacional do PT. Essa capa da Veja, na sua opinião, você concorda com a opinião do professor? Boa noite aos internautas. Concordo absolutamente. Porque essa revista já não tem credibilidade há muito tempo. Há muitos anos que ela vem se prestando a esse tipo de papel. Ela não assume que tem lado para querer posar perante os leitores como uma revista isenta, mas quem lê e quem acompanha a política no dia a dia e tem visto o trabalho que o professor tem feito no Manchetômetro, tem mostrado que que parte da imprensa brasileira ela não é isenta. Algumas são até isentas da verdade. Elas trabalham querendo criar uma verdade que não existe. Exato, não tem critério algum, e essa revista não tem nenhuma credibilidade. Ela vem sempre numa linha de ataque, não ao PT só, e sim aos governos populares, a tudo que é popular. Era contra a Brizola, era contra todos os governos de corte progressista. É uma revista que só fala para o setor conservador da sociedade brasileira e que vem diminuindo a sua tiragem a olhos vistos. Gente, importante o depoimento aqui do Alberto Cantalice. A Zumalta fez a pergunta ali, mas não complementou. Zumalta, professor poderia dizer por que ele acha... Completa ali, por favor, Zumalta. O José Carlos Santos, Doleiro diz que Lula e Dilma sabiam que a bala de prata da Veja é de lata. O pessoal agora vai criar a mais hilária das versões, professor. Deixa eu te dizer uma coisa, não é só a Veja. No fim de semana passado, por exemplo, Veja, Isto É e Época, as três tinham capas que eram praticamente capas de panfleto de campanha do Aécio Neves, né? A Época, para você ter uma ideia, que é uma revista das organizações Globo, né? Tinha uma entrevista com o Aécio Neves, uma grande foto dele, uma entrevista com ele, supostamente, e tinha frases da entrevista com ele, tipo, Aécio vai ser o presidente do povo, né? Aécio não vai fechar o Bolsa Família. Era só... Era um panfleto. Professor, nós temos aqui a pergunta da Zumalta. Zumalta nos acompanha há muito tempo, ela é uma juíza aposentada aqui no Rio, e ela pergunta o seguinte: professor, poderia dizer por que a mídia faz o que faz contra o PT? Olha, Zumalta, já que você é juiz aposentado, eu só vou colocar uma outra questão para você. Por que será que o judiciário não faz nada contra isso? Porque isso é crime eleitoral, entendeu? Na verdade, tem um artigo no nosso código legal, não sei se é no Código Penal, mas... Ela é trabalhista. Ah, tá, bom, tudo bem, mas eu estou colocando a questão, obviamente, estou usando você simplesmente para colocar essa questão, porque, na verdade, isso é campanha política, isso leva, inclusive, à impugnação da candidatura de uma pessoa, ou seja, esse tipo de revista, ou como foi a semana passada, propaganda descarada de um candidato numa revista. Mas é impressionante como isso não vira nada na justiça, né? A pergunta dela é por que a mídia contra o PT? Opa, peraí. Botei aqui. Já botei, peraí, deixa eu botar aqui. O pessoal está pedindo que eu coloque a hashtag desespero da Veja para a galera vir para cá, mas eu acho que eu já coloquei, ô Tchê. Eu vou botar mais uma vez, porque não sei se deu algum tilt ali. Ah, tá aqui. Deixa eu botar ali, desespero da Veja. Vou apertar de novo ali e configurar mais uma vez. Já está aí. Eu acho que já deve estar aparecendo, pessoal. Desespero da Veja, na tela de vocês aí, eu já coloquei. Você gera hashtags daí mesmo. Isso, e aí o pessoal entra. Legal. Alberto Cantalice, vice-presidente nacional do PT. O trabalho que o professor João Feres faz no Manchetômetro é um trabalho que ele está dando base, né, para que dirigentes políticos como você e outras personalidades políticas tenham aquela substância técnica da perseguição,
né, que ocorre ao PT, e o professor identificou isso, é muito mais ao PT do que a Dilma e o Lula. Como é que a gente pode potencializar esse trabalho do manchetômetro? Primeiro, é um trabalho com base científica, um levantamento que nunca se teve sobre esse papel parcial da imprensa no país, e que serve para que a gente desnude perante a opinião pública, e hoje em dia, com o acesso das pessoas cada vez maior às redes sociais, tem feito com que a gente consiga desmistificar essas verdades absolutas que não tem nada de verdades, em sua grande parte são mentiras inventadas para, como o professor falou, interferir no processo eleitoral. Agora, parece que essas capas de revista, professor, não tem dado muito efeito, né? Porque as capas estão aí saindo uma atrás da outra e o Aécio só cai na pesquisa. Quer dizer, esse poder, esse dito poder midiático, hoje, na minha avaliação, eu não sei se na do senhor, ela tem pouco efeito na chamada opinião pública que quer ver ações concretas, não esse disse-me-disse, que não é novo, né? O senhor professor já tem acompanhado, quer dizer, isso aí já vem desde da década de 50, fizeram isso com Getúlio, fizeram com Juscelino, fizeram com João Goulart, fizeram com o Brizola, como eu coloquei, fizeram com Lula e vem fazendo com o PT e agora querem fazer com a Dilma. Quer dizer, eu acho que esse tipo de coisa, as pessoas estão vendo, ainda mais na época que nós estamos às vésperas de um processo eleitoral, as pessoas minimamente com a cabeça aberta conseguem perceber que isso aí não passa de manipulação. Então, olha, Cantalice, eu gostaria de concordar com você, eu concordo em parte com você, porque eu não queria recair de novo, a gente estava falando isso antes de você chegar, porque o Alexandre me perguntou, mas e o PT em relação a isso, ou seja, as forças progressistas do país? Eu acho que, na verdade, uma das grandes falhas do PT nesses 12 anos foi não ter constituído meios alternativos de comunicação. Porque, veja bem, a ideia de que a mídia faz campanha contrária e ela perde, porque eu acho que ele se acomodou exatamente para pensar que a mídia perde as eleições. Mas se você olhar bem, por exemplo, a eleição com o Geraldo Alckmin só teve segundo turno por causa da campanha de mídia, né? A campanha negativa, muito negativa. Também contra o Zé Serra, a Dilma Zé Serra, também talvez o segundo turno foi causado também pela campanha negativa. Ou seja, eles conseguem causar segundo turno. Dessa vez a Marina Silva, o manchetômetro mostra claramente, ela só cresceu daquele jeito, que a única maneira que ela tinha de se comunicar com o público, ela não tinha tempo de televisão, não tinha estrutura partidária para fazer campanha de chão de fábrica, de corpo a corpo. A única maneira foi a mídia. A mídia colocou ela lá em cima, super expôs ela. O segundo turno que a gente está tendo hoje em dia, a gente só está tendo porque esses caras fizeram isso. Eles acertaram. Eles ganharam o primeiro round. O primeiro round desse negócio foi eles apostarem nessa mulher, né, depois da morte do Eduardo, para chegar no segundo turno. E chegaram até melhor do que eles queriam. Quer dizer, chegaram como eles queriam, com o Aécio, inclusive. Não é? Porque é o candidato primeiro. A gente mostra isso também, a rejeição do Aécio é muito menor do que até a da Marina foi. Então é o seguinte, quer dizer, eu acho que existe uma evolução nessa questão da cobertura da mídia, uma evolução negativa, principalmente da imagem do Partido dos Trabalhadores. Esses caras estão destruindo a imagem do Partido dos Trabalhadores, que era o maior, vamos dizer, valor da esquerda brasileira, do ponto de vista da estrutura partidária. Um partido que tinha uma identificação positiva do eleitorado de 25%. Né? Impressionante. Na verdade, o próximo partido era o PSDB com 8%. Né? O que esses caras fazem? Esses caras ficam o tempo todo, e a nossa cobertura mostra, jogando todo o ônus, vamos dizer, dos problemas do país nas costas do PT, principalmente, mais ainda do que da Dilma, como eu falei para ele. A Dilma apanha muito, mas o PT apanha mais, e muito mais que qualquer outro partido. Né? E eu acho que com essas manifestações de 2013, a gente, de fato, a campanha política, ela de alguma maneira, ela fez com que as manifestações meio que diluiu elas, ela desconstruiu as manifestações, né? Aquela coisa antipolítica das manifestações, antipartido. Mas uma das coisas que ficou, eu acho, em certa medida, foi que durante as manifestações, essa é a minha leitura das manifestações, você teve, as manifestações foram basicamente no começo, gente de classe média, né? Jovens de classe média que não tinham afiliação partidária. Eu estou estudando isso e a gente tem umas pesquisas de opinião que mostram claramente isso. Ou seja, cara que pensa como Jornal Nacional, basicamente, né? Como o Globo, como a Folha de São Paulo. Foram para a rua, fizeram aquele barulho e eles conseguiram sim derrubar a popularidade da presidente assim, de uma maneira absurda. Caiu de 60% para 30%.
Né? Ou seja, o que eu acho que esses caras conseguiram com as manifestações? A campanha de mídia todos esses anos, ela tem um efeito cumulativo. E com as manifestações rompeu a barreira de classe, essa narrativa de que o PT é o partido culpado por todos os males do Brasil. As pessoas, hoje eu vejo pessoas simples me falam, mas o PT é o partido mais corrupto de todos eles. Eu falo, mas de onde você tirou uma ideia dessa, entendeu? Quais são as bases que você tem para falar uma coisa desse tipo? Não, o PT é um partido que aparelha, não sei o que lá, mas você entende? Essa narrativa, que é uma narrativa da mídia, uma narrativa da direita, via mídia, passou para a classe média e da classe média para a população. Eu acho que as forças progressistas, entendeu? Não deram uma opção de informação, canais de informação, que as pessoas mais de esquerda, mais progressistas, pudessem ir por ali. Você vê até gente que era progressista ou é progressista falando coisas que são inacreditáveis hoje em dia. Você já deve ter encontrado isso, não é? Eu encontro, é chocante. Você vê que o cara não é um conservador, mas ele está tão imbuído de ideias tão erradas que ele fala coisas absurdas, não é? Então eu acho que é isso. A esquerda, o PT tem uma responsabilidade de tentar consertar esse negócio, né? E não deixar os caras morrerem sozinhos, entendeu? Eu vou perguntar aqui para o nosso vice-presidente nacional do PT, Alberto Cantalice, que quem milita no PT sempre se acostumou, e outro dia eu ouvi o ex-ministro Luiz Dulce falar assim, posso chamar de Albertinho? Foi muito legal. Eu estou me segurando para não chamar de Albertinho, mas para nós ele sempre foi o Albertinho, o nosso vice-presidente nacional, Alberto Cantalice. Cantalice, me diga uma coisa, isso que o professor coloca, do ponto de vista de uma estratégia mais para frente, é possível se pensar em algo a ser feito para que a comunicação de massa tenha um contraponto? Eu concordo com o professor. Eu acho que um dos grandes problemas do nosso partido sempre foi subestimar a comunicação. Nós da esquerda somos da época do panfleto, do cartaz, do corpo a corpo, e não nos preparamos efetivamente para que a gente tivesse veículos de comunicação que pudesse fazer a contraposição a essa avalanche midiática que os setores progressistas sofrem na sociedade brasileira, que é uma coisa que, a nosso ver, não tem paralelo nos países democráticos. Não há nenhum paralelo. Aqui eles, como eu coloquei anteriormente, eles fraudam à vontade. Quer dizer, quando eles não assumem uma bandeira, como nos países, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, os jornais, os veículos de comunicação, eles assumem um lado. Então, aquele leitor ou o telespectador sabe que ali está sendo disseminado conteúdo defendendo um segmento político. Aqui não, aqui eles posam de neutros para poder fazer o trabalho de desconstrução da política progressista. Eu reconheço, nessa direção nós estamos trabalhando nisso, nós estamos investindo nesses novos meios de comunicação nas redes sociais. A gente acha que isso está tendo eu acho que isso é um processo de longo prazo, porque a perspectiva dos meios de comunicação, das redes sociais, ocupar espaço na sociedade tem crescido muito. Mas não basta, eu reconheço que não basta, porque... Posso fazer um comentário em relação a isso? Claro. Eu acho que as redes sociais são, claro, isso é a nova fronteira, tem que investir mesmo. Blogs, redes sociais e tudo mais. Agora, eu acho que tem um problema que é um problema de mercado. Veja bem, a gente vive numa sociedade capitalista, concordo, né? Então, essas empresas de grande mídia têm problemas sérios hoje em dia de viabilidade econômica, você sabe disso, né? Em grande medida porque eles perderam muito assinantes, muita venda de banca, venda de exemplar, para a internet, né? Só que acontece o seguinte, a internet, Cantalice, ela produz muito comentário, mas ela não produz conteúdo. Por que ela não produz conteúdo jornalístico? Porque você não tem repórteres que vão lá fazer... Isso que a gente está fazendo, eu estava falando isso para o Alexandre. É uma coisa rara, que isso é conteúdo, tá vendo? Isso é uma coisa, um programa de entrevista. Isso é raro, né? Por que a internet não produz? Porque ela não tem um mínimo modelo de negócios para contratar gente para fazer esse trabalho. A mídia tradicional ainda tem. Entendeu? Então é por isso que a gente, em grande medida, continua pautado pela grande mídia.
Então se você vai no blog do Nassif, no Cafezinho, no qualquer blog, Paulo Henrique, eles estão o quê? Comentando notícia do Estadão, notícia da Folha, notícia da Veja. Eles estão, porque esses caras continuam pautando, porque eles são os caras que ainda têm dinheiro para pagar jornalistas para produzir conteúdo. Então eu acho que a gente só ficar na coisa do blog, só ficar na coisa da internet, é legal fazer isso, mas só talvez seja uma coisa muito tímida, entendeu? Precisava investir, avançar nessa coisa de produzir conteúdo. Assim, a gente precisava ter pelo menos uma empresa de esquerda que pudesse produzir sistematicamente conteúdo de esquerda, progressista, de centro-esquerda, produzir conteúdo e de alguma maneira informar a população brasileira diariamente como esses caras fazem, né? Deixa eu fazer uma colocação aqui. Nós já passamos de 530 pessoas visualizando num canal que não foi comunicado previamente, e isso é reflexo direto do trabalho dos próprios internautas, porque eu não teria condições de mobilizar esse pessoal. É o pessoal que vem pelo conteúdo, como o senhor está colocando, pelo manchetômetro e pela presença do vice-presidente do PT Nacional. E aí eu pergunto o seguinte, olha só, e nós temos aqui uma tradição de tentar ler as colocações do pessoal, tá? E a Zumalta, ela aqui mais abaixo, respondeu a sua colocação, professor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela colocou ali para baixo, eu vi o comentário dela. Eu vou dar uma passada aqui e vou dar uma lida, tá? Pera aí, aproveitando aqui, vendo a da Acácia. A Acácia coloca o seguinte, a Acácia Reis Andrade. Crime eleitoral mesmo, revista, TV, jornal, todos em campanha pró-PSDB. E foi criada a hashtag, que é o desespero da Veja. E que tá bombando aí pela internet. Deixa eu ver se eu acho lá a Zumalta. Cadê a Zumalta? Onde é que ela colocou a resposta? Ela estava concordando. Aqui, o judiciário, ela respondeu aqui, às 22 horas, ela botou o seguinte: o judiciário dos tribunais superiores é um braço da oligarquia de direita, ou seja, ela concordou com a sua colocação. E aí eu te pergunto o seguinte, Alberto Cantalice, nosso vice-presidente do PT Nacional. O impacto, né, de uma capa como essa, é lógico que joga um desespero, porque é uma demonstração de desespero, melhor falando, porque ela está falando só para os eleitores dela ou para os assinantes dela, porque o Jornal Nacional não deu a mínima repercussão. Mas como o professor estava colocando, a necessidade de se ter um portal, uma ferramenta que gere conteúdo, né, e você como responsável pelas redes sociais, porque o PT não tinha uma pessoa que ficasse à frente cuidando das redes sociais, e isso tem que ser falado aqui porque é trabalho interno e que gerou conteúdo também. O Alberto Cantalice é o responsável no PT pelas redes sociais. E o que você tem visto, né, do contraponto da luta que é travada nas redes sociais com isso que o professor está falando em termos de conteúdo? É possível se gerar conteúdo para que as redes sociais tenham um contraponto a isso que a Veja faz e que os monopólios fazem de comunicação, que os monopólios de comunicação fazem? Bem, nós transformamos recentemente o nosso site oficial do PT numa agência de notícias, para produzir conteúdo para que os nossos companheiros, nossos simpatizantes disseminem nas redes sociais. Como nós estamos construindo essa agência de notícias que é do PT e ela veio num período de campanha, nós ficamos muito direcionados para a campanha eleitoral. Mas o nosso trabalho vai ser um trabalho permanente. Nós vamos efetivamente trabalhar no sentido de criar, de fazer com que os nossos ativistas, nossos militantes, simpatizantes, eles não fiquem só pautados pela imprensa tradicional. É preciso, até porque a partir das redes sociais a gente vem criando pautas também na imprensa tradicional. Por exemplo, as nossas redes sociais do PT, elas têm um acompanhamento e uma visualização astronômica. A nossa página do partido no Facebook, por exemplo, essa semana teve 8 milhões de visitantes únicos. 8 milhões de visitantes únicos. Então, e ali a gente elabora e reproduz as
a nossa visão do mundo e também a nossa... Fizemos uma matéria sobre o manchetômetro, por exemplo, na nossa agência de notícia, que foi uma das mais compartilhadas, foi uma das mais reproduzidas. Porque, você já sabia da nossa existência? Claro, o próprio presidente Lula já falou do manchetômetro em várias situações. Por quê? Porque isso é um trabalho que nós não tínhamos acesso, a gente fazia meio que no olhômetro. Então, quer dizer, o manchetômetro veio potencializar e desmistificar. Porque a gente dizia, ele ia dizer, não, vocês têm mania de perseguição. Mas a ideia do manchetômetro é exatamente isso, porque a gente pega, todo dia você vê aquilo, né? Pô, mas esse negócio aqui tá muito envezado, pô, tá ruim, tá... Mas você nunca senta e conta e realmente põe a coisa sistematicamente. Agora dá pra ver, né? Claro, e a gente tem observado também, não só nas manchetes, mas também nos artigos assinados, nos editoriais. Quer dizer, ali você, em grande medida, você não vê nenhuma análise. Ali são torcidas. Nossa. E ali são opiniões, quer dizer, tentando fazer a cabeça da opinião pública. A gente chama até alguns de deformadores de opinião, que não formam opinião. Eles deformam a opinião, quer dizer, tentam criar. Inclusive alguns, se você analisar ultimamente, eles têm até escrito de uma forma como se estivesse chorando. Quer dizer, como se o povo fosse ingrato por tudo que eles veem que está acontecendo. Eles não têm relação com o povo trabalhador, eles não têm relação com as forças produtivas, não tem. Ali é uma coisa encastelada, ditando regra, como se isso fosse, eles fossem os arautos da verdade contra aqueles que estão no governo, ou fazendo coisas no governo, ações no governo, que eles discordam. Quer dizer, e até de forma antidemocrática, porque é sempre um lado só. Inclusive nas concessões públicas, que tinha que ser uma coisa mais plural. Entendeu? Não tem esse, uma coisa, não há, todas as pessoas que a gente conversa de outros países, não tem paralelo no mundo democrático, não tem. E isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar. A gente tem que reconhecer o erro de que nós, mesmo antes de estar no governo, a gente sempre subestimou a comunicação de massa. E isso está tendo reflexo hoje, inclusive, em todas as disputas eleitorais. Eu sei, posso falar uma coisa? Lógico. Eu acho também que eu concordo com você, mas veja bem, quando o partido era oposição, era realmente uma coisa minoritária, que tinha que funcionar via uma mídia, ou seja, jornalzinho e tal. Mas aí quando vira situação, e por tanto tempo, precisa realmente pensar, né? Porque agora tem uma responsabilidade muito grande. Deixa eu dar uma atualizada aqui no comentário do pessoal, né? O Salvador Rios, que está lá em Ilhéus, ele fala o seguinte: exato, eles querem sujar a imagem do PT. O José... não, peraí, é que tá pulando o comentário pessoal aqui. O Alberto Cantalice e o professor João Feres motivaram aqui a galera e a timeline não para de subir aqui. A Zumalta colocou logo em seguida, e isso às 22h08, né? O PT implantou um modelo novo, distributivo, que não pode ser tolerado pela direita. O José Nildo: cadê a polarização da nossa TV digital interativa com internet? Para o povo assistir o Mega TV na TV. Brasília News: as pesquisas eleitorais são confiáveis? E a Tânia: manifestação 2013 foi orquestrada pela mídia. Galvani Lima: o Brasil foi às ruas vermelhando de norte a sul. Jacinto Cardoso, perdão, Jacinto. Essas manobras midiáticas já cansaram o eleitor, mesmo o eleitorado conservador. O Fernando Santos: Rede 13 está na hora de criar essa emissora. O antipetismo é culpa da mídia, fala a Deia Cristina. E a Ana Berdinaschi: temos que continuar o debate político nos próximos 4 anos. A Tânia Thaia Sarapu: fazer o filme Desconstruindo o Aécio em definitivo. Nossa, pulou aqui. O Che Zé Guevara: a tag está duplicada. Só pode ter uma por linha. Eu já troquei lá, Tchê. Dá uma olhadinha e vê se está legal lá. Por favor. Regiane Amaral: a verdade não fica escondida por muito tempo. Azul Malta: a destruição dos movimentos sindicais e populares é imprescindível para a direita. Sandra Miriam: a narrativa deles é vitoriosa e o PT acha que isso é coisa pequena e não é.
A Tânia, mentira, quem é mais corrupto é o PSDB. Geraldo Chaves, manifestações de junho de 2013, teve dedo de fora do país. A Ana, acorda PT, o vice aí ainda acha que tudo bem. Fizeram uma crítica ao Robertinho, mas é democrático, o pessoal colocando aqui. Acorda PT, o vice, aí é porque aqui é pequeno espaço e eles tentam resumir, né? Ainda acha que tá tudo bem. Não foi bem isso que ele disse não, mas tudo bem. A Tânia, é hora do Brasil, tinha que ser remodelado. O Putin sacou essa canalice midiática e criou um canal na Rússia, fala o Aldenei Soares. A Verinha é um momento especial, Albertinho e professor João Férez, no Alberto Cantalice, nosso vice-presidente. Vera Delerui é de Teresópolis, é a nossa decana. Ela é bisavó, interage, briga com os netos, porque tem uns netos lá que estavam querendo não votar na Dilma, e ela disse que ia cortar a ajuda que dá para os netos. Verinha, um beijo para você, minha amiga. Gostaria muito que o PT tivesse aparelhado o Estado. Antes tivesse, ela está dizendo aqui. Quem mais que está aqui? A Galvani Lima, temos que criar mídias alternativas. Nossa, pulou muito aqui. Gente, perdão de não conseguir ler todos os comentários, tá? O Geraldo Chaves, o Diário do Centro do Mundo está começando a produzir excelentes reportagens. O Elcian Granado, Veja é comprada pelo PSDB que distribui a professores. Né? Cadê? Ana Ludmila, será falta a publicidade dos periódicos que já existem? O Checkmate, grande Checkmate. Checkmate também merece um momento especial. Um blogueiro super combativo do interior de São Paulo, se eu não me engano é lá de Piracicaba, um rapaz muito interessante, e ele coloca: presidente, precisamos de diretórios, interajam com a população em anos não eleitorais. E o CR Bastos, grande Cláudio Roberto, como come fezes, coprofagia, Veja, é coprocelalia. Nossa, ele criou um jargão para quem? Deixa eu te falar uma coisa, minha mulher está perguntando ali como faz para entrar no Mega TV. Eu vou passar para ela ali o link. Conversa com o Albertinho aí. Aqui não tem nada combinado, gente. Conversa. É assim. Conversa. Não, eu acho que uma das coisas que o Alexandre falou, quer dizer, uma das coisas que as pessoas confundem um pouco é a coisa do partido e do governo, né? Exatamente. Porque o governo não é o governo do PT, o governo é um governo de coalizão. Então, exatamente, o partido não faz o que quer do governo, não é uma... Nem pode, né? Exatamente. Então, é bem mais complexo a questão do governo, obviamente. Mas, dito isso, por exemplo, a gente sabe que o governo tem alguns, vamos dizer, meios de comunicação nas suas mãos, né? Ou seja, nas suas mãos no sentido que são dele, né? A EBC, que tem a TV Brasil, na verdade, tem a Rádio Nacional e tem a agência de notícias. Né? Minha impressão agora eu vou falar impressão como professor que produz várias coisas, já estudei muitas políticas de ação afirmativa, que é uma coisa que tem um interesse público grande, nessa coisa da eleição do manchetômetro, é que a EBC, pelo menos a agência de notícias da EBC, por exemplo, ela é muito, assim, ela se comporta como se fosse grande mídia. Pra você ter uma ideia, nunca me procuraram para falar nada sobre o manchetômetro. Assim, é zero interesse deles sobre isso. E eu já fui procurado, assim, por todo mundo que não seja os próprios meios que eu estudo, entendeu? CNN, internacional, praticamente tudo, eu já digo. E nacional também, ou seja, vários meios alternativos. É impressionante, eles não têm interesse por isso. Eu acho que ela, quer dizer, tem muito que crescer ainda, uma televisão pública e essa agência de notícias pública. Já está acessado. Por exemplo, uma coisa que eu já ouvi falar que fazem em outros lugares é a TV pública concorrer com as TVs privadas em algumas coisas. Por exemplo, comprar o campeonato nacional para mostrar, ou seja, atrair audiência, entendeu? Na Argentina fizeram isso, Uma coisa que a TV pública no Brasil não faz, ela não compete com as outras por audiência. Nós não somos... eu não sou do governo. Eu sei, por isso que eu sou do PT. Exatamente. Eu acho que tem algumas visões a respeito do tema, não vou dar minha opinião. Eu acho que, estou falando enquanto partido,
Eu não concordo quando ela disse que eu acho que está tudo bem. Não está. Não tá. Eu disse aqui e reafirmo, o PT e a esquerda em geral, mas o PT em particular, por ser a maior força de esquerda, subestimou a comunicação de massa. Na década de 50 e 60, o antigo Partido Comunista Brasileiro, ele tinha jornais regionais. Sim, que faziam um contraponto à mídia tradicional. O PT nunca, quer dizer, o PT não tem essa experiência. O PT não resolveu encampar esse tipo de experiência. E nós estamos pagando um preço caro por isso. Quer dizer, não tem de onde responder, o massacre midiático que nós sofremos é uma coisa de outro mundo. Agora, nós não estamos apanhando calado, nós estamos indo para a rua, nós estamos no parlamento, nós estamos aonde tem força viva, nós estamos tentando fazer esse contraponto. Agora, de fato, nós estamos tendo, de um tempo para cá, a comunicação como uma das questões principais do PT. E nós vamos, depois dessa eleição, que acredito, com a vitória da nossa presidente, o partido vai investir pesado na sua estrutura de comunicação. Porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Nós temos que aprofundar o processo democrático. A luta que é travada no país não é só contra o PT, contra como o professor falou, é contra as políticas de ação afirmativa, é contra as cotas sociais, é contra a distribuição de renda que traga, é contra as pautas progressistas da esquerda brasileira. É um absurdo que até agora você não tenha no país, por exemplo, uma lei que criminaliza a homofobia. Isso não é democrático. Isso é a forma de como o conservadorismo opera no país, ancorado na grande mídia. Porque o conservadorismo também, ele só tem esse peso e que nas eleições agora ficou muito latente por conta do apoio, da vocalização que esses setores têm a partir dos grandes meios de comunicação. Então é importante, inclusive, trabalhar num processo de esclarecimento popular. Não ficar só no eleitoralismo, porque eu acho que o eleitoralismo nos burocratizou um pouco. Nosso partido hoje é um partido ainda em estágio de burocratização. Nós vamos ter que romper essa questão. Porque senão nós vamos perder a interlocução com o principal, que é a população. Nós já estamos com dificuldade, reconheço, nos setores médios da sociedade por conta do extremo bombardeio midiático. E vamos ter que voltar para os setores populares para poder esclarecer e criar uma situação nova. Deixa eu colocar uma questão aqui, até para que o professor faça um contraponto e um ping-pong, não é nem contraponto, um ping-pong aqui com Alberto Cantalice. Professor João Feres, do Manchetômetro, e Alberto Cantalice, vice-presidente nacional do PT. Existe hoje, isso é uma voz corrente, um sentimento de ódio à política, mas especialmente um ódio dirigido aos petistas. E isso, há coisa de 15 dias atrás, estava muito acirrado, mas de 10 dias para cá, a militância do PT vestiu a camisa, botou os adesivos e está ocupando de norte a sul. Até gostaria que o Albertinho desse um relato, porque na internet o pessoal dá relatos, imagens, vídeos de que o pessoal está ocupando as ruas, né? E isso é muito interessante. Mas aquele ódio, é aquele ódio que eu quero me referir, que foi plantado por essas manchetes. Né? Antes do Alberto Cantalice chegar aqui, a gente estava falando que além do manchetômetro, existe o ocultômetro, que escondeu as grandes realizações e fez esse ódio se disseminar. Professor, se houvesse realmente essa mídia alternativa que fizesse um contraponto, como o Alberto Cantalice está dizendo aqui, que é um passo imediato a ser tomado, a gente pode ter esperanças de vivermos uma democracia de verdade? Então, se você olhar, eu acho, qual que é o problema? Eu acho que o Cantalice tocou num assunto bem interessante. Qual que é o problema que a gente tem hoje em dia? E a gente agora que está no momento eleitoral, acho que é a hora realmente, porque a gente está passando por esse momento, é a hora da gente refletir sobre isso. O problema que a gente tem hoje em dia é o seguinte: durante o momento eleitoral, o PT consegue ganhar eleições, né? Vai ganhar agora de novo, parece. Consegue ganhar as eleições. Por que consegue ganhar as eleições a despeito
da propaganda de mídia. Porque a eleição, eu acho que, obviamente, como eu disse para você, eu não acho que isso é uma coisa que pode se repetir para sempre, que tem um efeito cumulativo, a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas é porque a eleição, na verdade, é uma oportunidade fantástica de comunicação política com a população. Fora do período eleitoral, a população está submetida basicamente ao noticiário do chamado PIG, da grande imprensa, sem qualquer outra alternativa. Geralmente ela só recebe noticiário da grande imprensa, em grande medida. Porque, como eu disse para vocês, mesmo que às vezes as pessoas vejam na internet, mas a pauta ainda é uma pauta de grande imprensa, né? Eles ainda estão lendo as coisas que os caras estão pautando. Aí quando você pega, e foi exatamente essa pauta, esse massacre, que fez com que o PT fosse demonizado, que você vê esse monte de pessoas que odeiam o PT, gente de direita, assim, com um discurso completamente pouco articulado, inclusive, mas gente de direita que não havia, né, tá se articulando um discurso de direita no Brasil, esses caras criam isso. A quantidade de colunistas de direita que você tem é muito grande, né? Diogo Mainardi, Demetrio Maioli, Reinaldo Azevedo. Se começar aqui a citar nomes, eu não vou sair daqui hoje, né? Que tem uma agenda de direita. Então, durante a eleição, o que acontece? As pessoas têm a chance de olhar as coisas por uma perspectiva diferente, porque elas recebem informação de vários partidos políticos que estão na televisão fazendo propaganda eleitoral gratuita, estão nas ruas panfletando. As pessoas começam a conversar e dar as suas perspectivas sobre as coisas, que geralmente não conversam, sobre política. Então, a campanha é um momento mágico, eu acho, de informação política do eleitorado. Não é à toa que você viu somente na campanha o que acontece. A rejeição da Dilma, que era altíssima, começa a cair. E a aprovação do governo, que tinha caído muito depois das manifestações, começa de novo a subir. Né? E não só isso, um dado talvez mais interessante ainda, que é a percepção do estado da economia da população, que estava péssima, né? Com a campanha eleitoral, isso começa a melhorar. Ou seja, porque a mídia faz uma campanha, o Manchetómetro mostra isso em relação à economia, só dá notícia negativa. A economia brasileira é como se a gente estivesse em crise aqui no Brasil. E não é verdade. Né? Então eu acho que a campanha tem esse papel de fazer uma educação da população, porque oferece uma quantidade plural de informação, e as pessoas de fato se tocam que não é tudo aquilo, que aquilo ali é em grande medida mentira, ou que começa a relativizar o que eles recebem da mídia. Só que acabou a campanha, a gente volta de novo ao massacre. Mais 4 anos de massacre. Esse ciclo vicioso que a gente tem que, eu acho que interromper. Tem que pensar uma maneira de sair disso. Né? Eu concordo com o professor quando ele... o termo foi até bastante elucidativo, ocultômetro, porque efetivamente foi a partir dos programas eleitorais, do primeiro e agora do segundo turno, que a população, a maioria, veio tomar conhecimento do que o governo tem feito. O governo de maior... Não existe governo com tamanha realização em tão pouco tempo como o governo da presidenta. E aí as pessoas não sabiam, porque é escondido. Na verdade, eles escondem o Brasil real, o Brasil efetivo. E as pessoas vão vendo, e você anda na rua hoje, o pessoal fala, pô, a gente não sabia que a presidenta estava fazendo tanta coisa. E esse país é um país tão grande, quer dizer, você faz uma ação concreta no Maranhão, quem está no Piauí não toma conhecimento. Você faz no Rio de Janeiro, quem está no Rio Grande do Sul não sabe. E o governo tem feito no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E as pessoas vêm tomando conhecimento a partir do programa eleitoral. Eu concordo com o professor. Até porque nós não vamos ter essa quantidade de exposição na televisão como temos no processo eleitoral. Claro. Nós somos reduzidos a ter 2 programas anuais. Não, é irrisório. Irrisório, perante o bombardeio que a gente sofre. O clima na eleição de debate sobre política, as pessoas estão o tempo todo falando. Exatamente. Eu acho que a gente não tem o direito, mais nós, enquanto direção do partido, de frustrar a nossa base social e frustrar os nossos militantes. Eu acho que a cobrança que tem sido feita, ela tem se intensificado, e eu sou a favor que intensifique mais, porque a gente tem efetivamente que abrir o olho. Porque senão daqui a pouco, se continuar esse massacre midiático, a gente não vai poder andar em alguns lugares. Por conta da... Aqui na Zona Sul eu ando com o tema de então nós vamos ter que botar isso às claras. Não dá para continuar esse estado de coisas. Não dá. Nós
não vamos posar de vítima, nós não somos vítima. Nós somos um partido forte, nós somos um partido com quase 2 milhões de filiados. Quer dizer, o que nós temos é que municiar a nossa militância para trabalhar. É o que o professor fala. A gente tem que produzir. As pessoas têm que ver o outro lado, até para ter hoje condições de disseminar também esse tipo de conteúdo, que as pessoas não tomam conhecimento. Nesse sentido, professor, eu acho que as redes sociais vai ser uma grande alavanca. Por exemplo, você pega o Facebook do PT. Ele tem lá hoje 700 e tantos mil pessoas que seguem o Facebook, a produção nossa. Se a gente produz conteúdo e mostra a realidade, aqueles companheiros que estão na rede social, que são milhões, milhares, milhões, vão poder ter massa crítica para poder agir. Então, nós vamos ter que entender essa dinâmica. Por exemplo, por que o PT não tem uma TV digital, por exemplo, com a estrutura que a gente tem? Que a gente poderia... Deixa eu falar uma coisa, mas eu acho que... eu não quero, obviamente, transformar isso aqui num debate acadêmico, mas eu acho que você precisa pensar um pouco do ponto de vista não só do partido, o partido precisa pensar não só do ponto de vista do partido, que aparece como parte, mas da questão da hegemonia, entendeu? Ou seja, o PT tem que também ter essa nova mídia, ou seja, precisa ser uma coisa que não só apareça como uma mídia do PT, mas como que tem um discurso de legitimidade para a sociedade inteira, entendeu? Olha, essa é uma outra maneira de ver as coisas, entendeu? Que não é só... Você entende? Então não é só pelo partido, eu acho, a coisa. O partido é importante, eu concordo com você. Você é um cara do partido, tem que olhar para essas coisas, obviamente. Mas eu tô falando, o problema da sociedade como um todo, eu acho que precisa ter um meio de comunicação que não seja exatamente um meio do partido, mas que seja de esquerda, entendeu? Que mostre o outro lado. Que seja inclusive crítico do partido, sabe, ocasionalmente, não é essa questão, não é uma chapa branca, mas que mostre outro lado político da coisa, uma posição política de esquerda, entendeu? A gente não tem isso. Exatamente. A gente não tem. E aí que entra a coisa do agendamento, que agende também notícias que mostrem as realizações da esquerda, o que são os problemas que a esquerda, quando a esquerda olha para o mundo, entendeu? Quais os problemas que você vê, não é verdade? E não só tratar da questão dos bancos e do crescimento econômico do ponto de vista dos bancos do setor financeiro como se fosse a coisa mais importante para a população, porque é isso que esse noticiário faz, você reparou? Noticiário econômico é noticiário para gente de dinheiro, para o setor financeiro, não é? Eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido, eu concordo. Claro, é o vício do dirigente, o cara olha muito para a base social interna, até porque no PT também as coisas não são fáceis, a cobrança é muito grande. Entendeu? Então a gente acaba, eu por exemplo, fico durante boa parte do dia respondendo indagações, questionamentos, reclamações de vários companheiros nossos. Eu acho que a gente tem que buscar formas alternativas, inclusive fora do governo, fora da institucionalidade, até porque é questão de Estado, nós temos que buscar um caminho alternativo. Agora, o ascenso da mídia alternativa tem incomodado muito a chamada mídia tradicional. Não é à toa que eles agora resolveram, de um tempo para cá, atacar os blogueiros progressistas. Entendeu? Como se eles falam, não, porque a mídia independente, a mídia profissional, não existe isso. São empresas. São empresas com interesses econômicos sólidos. Estão ali e disputam um projeto da sociedade. Políticos, econômicos, que disputam projetos. Então, quando há um segmento, ou vários segmentos, que inclusive tem alguns que são críticos ao governo, e acho que tem que ser, porque o governo tem que também ser criticado para poder avançar. Não tem... E a crítica também dos setores atrasados, dos conservadores. Nós vivemos uma democracia. Agora, quem não prima pela democracia são aqueles que querem, na minha avaliação, imporem a lógica do pensamento único. Isso não é democrático. Você querer impor à sociedade um pensamento, isso é a coisa mais antidemocrática que tem. Não é à toa que grande parte desses veículos apoiaram o golpe militar de 64. Apoiaram por quê? Porque tinha uma visão antipopular. Eles sempre lutaram contra o ascenso do movimento popular. O compromisso com a democracia deles não é um compromisso histórico. Exatamente. Os que são contra as cotas hoje eram contra quando foi instituído o 13º salário. Eles são contra tudo que é popular. O 13º salário vai acabar com o emprego. Então, Eles fazem o mesmo argumento em relação aos direitos das domésticas hoje em dia, não é verdade?
Exato, eles vão sempre atrás. Eles nunca estão à frente. Na verdade, eles são não são a vanguarda do processo político, eles são a retaguarda do processo político. Tudo é feito inclusive para apartar os setores populares, tem alguns até que pregam que o voto daquele que não tem, como eles falam, que não é o letrado, como se o voto valesse menos. Claro, Fernando Henrique disse isso. Entendeu? Como pode um negócio desse? Como é que pode isso? Se a própria Constituição disse que cada eleitor um voto, porque todos são brasileiros, todos constroem a nação. Se você olha os mapas de votação do primeiro turno, você vê que um dos lugares que o Aécio foi mais votado é no Tocantins, por exemplo. Não tem correlação entre nível de educação e... Olha que bacana, já passamos de 800 pessoas nos acompanhando e o Che Zé Guevara diz o seguinte: dominamos os TTs, que são os Trend Topics, e o Facebook, com a tag Desespero da Veja por conteúdos exclusivos em imagens. Ou seja, a quantidade de pessoas que estão aqui interagindo nessa entrevista é o suficiente para dominar os Trend Topics, né? Muito bacana. A Cássia coloca o seguinte: temos que ter um jornal de esquerda com distribuição gratuita igual ao Metrô e Destaque, que são clones Mirins Globo. E eu quero colocar uma questão para você, professor, que me deu essa liberdade de lhe chamar de você, e para você, meu amigo Alberto Cantalice, vice-presidente do PT. A Ana Ludmila, hoje, que está aqui nos acompanhando, e aproveitando a mídia cruzes, ela pergunta se o manchetômetro vai continuar o trabalho pós-eleição. O senhor responde em seguida. Mas a Ana Ludmila disse o seguinte: ela estava dentro de um ônibus, e dentro dos ônibus aqui nos Rios tem uma televisão agora. E essa televisão passa publicidade. E estava passando ali uma publicidade do UOL. E era uma publicidade contra o PT, elogiando o Aécio, e no percurso que ela fez, foi intensa essa campanha, né? Ou seja, a que ponto isso ocorre? O manchetômetro tem que ir atrás também desse ocupômetro mental que eles estão fazendo com a população, e talvez o partido fazer uma denúncia de emergência, até pedindo à presidenta que cite isso, né? Porque isso é um descalabro, não podemos nem aguardar a própria questão eleitoral burocrática de tirar do ar, mas sim de fazer a denúncia da perseguição, ou melhor, da avalanche, como o Albertinho colocou, avalanche midiática. Professor, primeiro respondendo se vai continuar ou se acaba o manchetômetro. Não, o manchetômetro não vai acabar, não. O manchetômetro, na verdade, vai continuar, a gente vai, na verdade, transformá-lo num tipo de observatório da mídia, né, construindo padrões de avaliação da cobertura que a mídia faz de política e economia. Então esse é o projeto do manchetômetro. Eu acho que isso que você citou agora, Alexandre, é outro crime eleitoral. Assim como essas capas que fazem propaganda aberta também são crimes eleitorais. Ou seja, eu acho que a gente tem muito que caminhar, ou seja, nessa questão da justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral no Brasil, assim como a atuação da justiça no que diz respeito à mídia, no direito de resposta, na verdade, ou na culpabilização das pessoas que fazem calúnias, por exemplo, como vários desses articulistas da grande mídia, que caluniam gente à torta direito, a justiça é muito conservadora em relação a isso. Permitem que, em nome da chamada liberdade de imprensa, essas pessoas pratiquem coisas que são de fato criminosas, né? Então eu acho que as coisas precisam andar em várias frentes. Essa é uma delas. E esse crime eleitoral, Alberto Cantalice, de estar passando isso na televisão dentro de veículos de concessão pública que são transportes coletivos? Sim, isso tem que ver, tem que checar, porque também nós não podemos, o nosso pessoal também, em muitas medidas, se comporta como torcedor. Então não é, até porque isso perde a eficácia se for. Então tem que analisar, tem que olhar e ver qual é o mecanismo que se pode usar judicialmente para que isso seja feito. Agora, onde eu tenho passado, até recentemente eu corri o Brasil inteiro aí fazendo reuniões com os diretórios. Fui no Rio Grande do Sul, fui no Amazonas, fui em vários estados. Em todo lugar que eu vou, as pessoas falam a mesma coisa: o PT tem que ter um jornal. Claro que não vai ser até porque não é empresa,
e não vai ter fins lucrativos, você não tem como fazer um jornal diário, você não tem operacionalidade. Agora, eu acho que nós temos condições de fazer um denso semanário para ser distribuído no Brasil inteiro. Eu acho que essa contribuição e essa pressão que os militantes têm feito pode fazer com que a gente produza um material de qualidade, não só divulgando aquilo que a gente faz enquanto governo, enquanto partido, mas também desmistificando essa avalanche midiática. Então eu vou levar essa ideia na próxima reunião do nosso Diretório Nacional, que vai ser posterior às eleições, e aí a gente vai ter que dar uma resposta, porque as cobranças são justas. Eu acho que a gente, às vezes, demora a responder as infâmias. Eu concordo que o PT precisa ter um jornal, mas eu acho que, voltando àquela coisa, o PT precisa ter um jornal, e que não pode ser jornal diário, no caso do PT, por uma questão, né, de viabilidade. Mas o Brasil precisa de um jornal. Aí que eu acho que é uma questão mais... O Brasil precisa de um jornal diário. Não sei que para fazer concorrer com Folha de São Paulo, o Globo, não sei se chega, mas pelo menos um jornal, esse jornal destaque, método, que seja distribuído em massa para as pessoas, que dê outra versão das coisas. Então acho que por isso que eu falei, a gente precisa mas isso deve ser um interesse do PT, trabalhar para viabilizar esse jornal, tá entendendo? Eu acho que é até mais interessante viabilizar esse jornal do que um jornal do PT. Entendi. Você tá entendendo? Eu acho que isso é uma coisa estratégica muito importante de pensar. Já estamos passando a casa de 900 pessoas acompanhando, né? São 22 horas e 40 minutos, estamos aqui ao quê? 1 hora, começou às 21, né? 1 hora e 40 minutos, e batendo esse grande papo aqui, né? E, obviamente, amanhã a gente tem que também ir para a rua. O Albertinho tem atividades como dirigente nacional, que é vice-presidente nacional do PT, com certeza tem uma demanda violenta. Quero agradecer imensamente ao Albertinho por ter vindo aqui. Não estou encerrando não, gente. Eu devia ter feito esse agradecimento logo que ele chegou, de honrar aqui o Mega TV com a presença, né? E isso mostra a importância que o PT está dedicando a uma ferramenta como essa. Terça-feira nós fizemos uma entrevista muito explosiva com o policial lá de Minas, o Lucas Gomes Arcanjo, que deu uma grande repercussão. No dia seguinte